Uma noite mal dormida, cansaço e outras causas podem deixar mais aparente as tão indesejáveis olheiras. Você sabia que existem tipos diferentes de olheiras? E que para cada uma delas um tratamento é diferente? Pois é, sobre isso que a gente vai conversar agora e quem nos ajuda a entender o assunto é a dermatologista a doutora Natália Pazin. Seja muito bem-vinda, boa tarde, feliz ano novo! Para nós, prazer estar aqui com vocês. Prazer ter você aqui com a gente também, sempre lindíssima. Você maravilhosa. Doutora, acho que muita gente reclama de olheiras, né? Às vezes a gente sempre alia ela com uma noite mal dormida, enfim, mas existem os tipos que eu vou perguntar para você, mas o que elas são? Por que elas acontecem no nosso rosto? Existe alguma coisa específica que faz a gente ter a olheira? A gente já pode nascer, de repente, com isso? Também podemos ter uma predisposição genética. O que acontece é que a região ao redor dos olhos, a gente classifica aí diferentes tipos de olheira, mas acontece tudo ao mesmo tempo. Então, a olheira, ela muda ao mesmo tempo, ela tem as características do envelhecimento, então a região dos olhos ela é prejudicada por conta disso. Natural do processo de envelhecimento e também por características genéticas e características de hábitos de vida, como, por exemplo, uma noite mal dormida. Boa! Vamos para os tipos? Vamos. Que eu acho que as pessoas vão conseguir entender mais. Quais são os tipos, doutora? A gente tem até umas figurinhas aqui. Vamos lá. Vamos começar com a olheira causada por bolsa e flacidez. Isso aí é a queixa da grande maioria quando começa o processo de envelhecimento, né? Que é natural, que chama a atenção ao redor dos olhos, por conta da pele ao redor dos olhos ser um pouquinho diferente do restante do rosto. E aí começa a flacidez, começa a marcar, começa a craquelar nas mulheres a região da maquiagem e também pode ter um pouquinho de bolsa pela flacidez dessa região. Doutora, é uma pele muito fininha, né? Muito. E é difícil a gente ter algum tratamento, por exemplo, para esticar tudo isso, não é? O que a gente pode fazer em relação a esse tipo de olheira? Na verdade, são tratamentos combinados. Não tem um único tratamento que vai ter uma eficácia 100% quando a gente fala das pálpebras inferiores. Então, tem que associar tratamento que vai deixar essa região mais firme. Então, hoje a gente tem diversos. Dá para fazer ultrassom microfocado, que estimula. Dá para fazer uma técnica que é um ácido hialurônico super leve, que ele não vai volumizar, ele vai hidratar essa região. Dá para fazer os fios de PDO, que também ajuda na firmeza, para melhorar esse aspecto craquelado, a flacidez, a bolsa, mas tem que sempre associar, não é só um tratamento isolado. Boa, vamos para a próxima. A pigmentar, né, doutora? Que a grande maioria tem, né? Quando a gente fala de olheira pigmentar, a gente está falando daquela olheira escura, daquela olheira acastanhada, por depósito de melanina. Muitas vezes é constitucional. Tem alguns fatores de piora, excesso de sol, noite mal dormida, que pode piorar, mas tem um componente genético. Às vezes, paciente mais jovem já começa com uma olheira pigmentar, já começa ali a região mais acastanhada, que vai piorando ao longo da vida. E existe alguma pele que é mais predisposta, doutora, ou não? Tipo de pele? Não. O que acontece é que quando a gente fala de uma pele que bronzeia facilmente, ao mesmo tempo a gente está falando de uma pele que mancha facilmente. E aí, essa pele, quando expõe ao sol, ao mesmo tempo que ela bronzeia, ela mancha, ela também vai escurecer se por um acaso ela já tiver uma tendência a ter a pálpebra mais pigmentada. Então, caprichar no protetor solar e não se expor tanto ao sol. Nossa, dela vai piorando. Vai piorando, vai ficando escurece mais escura. E aí tem gente que tem ela de outras cores. Isso é indiferente, é porque é pigmentação da pele, é isso, doutora? Porque tem gente que é mais roxinha, tem gente... Quando é mais roxinha, a gente fala que é uma olheira vascular. E quando é mais avermelhada, a gente fala que é uma olheira sanguínea. Então, essa olheira vascular, ela tem uma predisposição de vaso. Então, ela tem essa coloração mais puxada para o azulado. E quando a gente fala de olheira vascular, ela tem um aumento da hemoglobina ali naquela região. Essa também tem um paciente que tem muito sintoma respiratório. Então, paciente que tem muito rinite, tem muita infecção das vias superiores, às vezes chega a formar até uma bolsinha, mas é por conta do sintoma respiratório do paciente. Geralmente, paciente que tem crise de rinite, sinusite, ele tem essa bolsinha de leve na pálpebra e tem essa coloração mais avermelhada da região. Por isso que quando a gente fica doente, né, que tem as crises alérgicas, a gente percebe pela olheira que parece que desce tudo aqui, né?
e fica com a bolsinha e fica vermelhinho. Fica uma carinha de choro, parece. Carinha de choro, exatamente. Doutora, quando que é necessário, porque a gente fala bastante de algumas cirurgias também, de blefaroplastia, por exemplo, isso também é possível fazer com essas bolsinhas ou não é indicado? É indicado quando tem um excesso de pele muito grande, que a gente não consegue tratar no consultório, aí a gente encaminha para cirurgia, ou quando tem uma bolsa muito grande. O que acontece? A bolsa acontece várias coisas, porque ela tem um pouco do aumento de líquido ali por conta da bolsa, tem uma flacidez mais evidente, tem excesso de pele, então muitas vezes a gente não consegue tratar no consultório. Então, se for uma bolsa muito aparente e se for um excesso de pele com uma flacidez muito grande, aí tem que tirar, porque é uma sobra de pele muito grande. Então, não tem um tratamento estético que a gente vai conseguir retrair 2 centímetros de pele ou uma bolsa muito grande, por exemplo. E existe alguma idade, doutora, para fazer? Não tem idade. O que a gente tem que pensar é o seguinte, independente da idade que fizer a cirurgia, a pele continua envelhecendo. Então, faz a cirurgia, tira o excesso de pele ou trata a bolsa, mas tem que continuar tratando esteticamente. Porque aquela pele que ficou, ela vai continuar no seu processo natural de envelhecimento, de flacidez e de bolsa. Se não fizer nada, vai passar aí uns 15 anos, mais ou menos, provavelmente vai ser candidato a uma nova cirurgia. Exatamente. Então, fez a cirurgia, continua realizando tratamento estético para deixar essa pele firme novamente. Doutora, a partir de quando a gente pode estar fazendo esses tratamentos para olheira, né? Porque a gente vai envelhecendo e sabe que a pele também, o rosto vai caindo mesmo. Existem preventivos? Porque a gente vê tantos cremes preventivos, enfim. Isso adianta, isso ajuda, doutora, ou não? O creme, ele só melhora hidratação e elasticidade. Então, o creme, ele vai deixar a textura da pele mais bonita. Por exemplo, a mulher que faz maquiagem, a hidratação dessa região vai ajudar a disfarçar o craquelado, a disfarçar a ruga. Mas o creme, por mais que ele se venda e se prometa como anti-flacidez, anti-rugas, não existe creme nenhum que de fato vai tratar a ruga já instalada ou a flacidez já instalada. Eu falo, quando tem flacidez e já tem a ruga instalada, aí é só procedimento estético, não tem creme nenhum. Mas no preventivo, o creme ajuda muito, porque o creme ele vai fornecer água para aquela região. A região mais hidratada, ela vai ficar mais bonita, ela tem mais elasticidade, então ela responde melhor ao processo de envelhecimento natural. Então, use e abuse de hidratantes nessa região, principalmente hidratantes mais cremosos. Aquele que a gente passa que parece uma pasta quase. Dormir com aquilo ali na pálpebra, no outro dia a pálpebra acorda maravilhosa, por conta da hidratação, da água que foi absorvida naquela região. E aí fica com cara de descansada. Exatamente. Tem perguntinhas, doutora? Vamos lá. Temos perguntinhas para a doutora, vamos ver aqui ó, no Instagram. Pode mandar pelo Instagram também, tá bom? Que a gente vai responder. Boa tarde! Quem tem disfunção de tireoide tem tendência maior a ter olheiras? Muito obrigado pela pergunta. Não necessariamente. Se tiver alguma disfunção da tireoide controlada, esse paciente vive normal e não tem alteração na pele nenhuma. Então, mesmo se ele tiver hipertiroidismo ou hipotiroidismo, independente se o metabolismo é mais rápido ou mais lento, não necessariamente vai refletir na pálpebra inferior. Porque geralmente as pessoas falam isso mesmo da tireoide, né? Que dá a bolsinha mesmo, né, doutora? Mas não dá não. E existe algum outro remédio, algum medicamento que pode piorar? A bolsa? Não. Nem cor, nem nada? Não. Só o paciente que faz uso de corticoide prolongado, que pode ali fazer uma queda na imunidade, talvez piore um pouquinho em relação à bolsa, fica com essa região um pouquinho mais inchada, mais pelo fato da medicação, do uso prolongado do corticoide. Fora isso, outras medicações, difícil, algumas que podem fazer depósito de pigmento na pele. Então, faz um depósito de pigmento na pele no geral, mas como já tem, se tiver a hiperpigmentação aqui, aí pode piorar um pouquinho. Olha, e o corticoide deixa o corpo todo, né, bem inchado, né, sim. doutora? Mais uma perguntinha. Mais uma perguntinha no Instagram também, tá bom? Agora a doutora Ariane quer saber, ó, ela gostaria de saber por que ela tá com as olheiras escuras, pigmentar, ela coloca aqui entre parênteses, né? O que fazer para melhorar o aspecto? Muito obrigado pela pergunta. Boa. Vamos falar dos tratamentos então, doutora? Vamos falar cada um de pouquinho.
A olheira pigmentar foi a que a gente falou que ela tem um depósito de melanina. Então, por isso, o pigmento acastanhado, que pode ser genético. Sol vai piorar. O que a gente pode fazer? Agentes clareadores nessa região, então dá para usar algum ácido à noite, dependendo de como tá. Hidratação, a hidratação ajuda nesse processo também para ajudar a clarear. Quanto mais ressecado fica essa região, a tendência ao escurecimento ela é maior. Protetor solar todos os dias, porque a gente sabe que mesmo o sol do dia a dia, ele vai aumentar essa pigmentação. E no consultório a gente consegue fazer sessões de laser para a gente conseguir clarear. Que legal, doutora. Tem mais, a Miriam falou que tem mais 3 tipos, é isso? Coloca pra gente. Ah, aqui, doutora. Olheira profunda. A olheira profunda é essa que tem profundidade. Então, como que a gente sabe, principalmente mulher? Faz a maquiagem, olhou, tá com uma maquiagem bonita e parece ainda que tá faltando alguma coisa. Então, fica com aquele degrau na pálpebra inferior. Essa olheira profunda, ela pode ser constitucional, porque às vezes o paciente ele tem o globo ocular um pouquinho mais retraído e a órbita, que é o buraquinho do olho, com o processo de envelhecimento, ela vai aumentando. Então, a tendência é formar o degrau, porque por conta da reabsorção óssea que acontece em todo mundo. E aí vai ficando aquele degrau mais aparente. Quando tem um degrau mais aparente, essa aí é só preenchimento com ácido hialurônico, que aí a gente vai repor o volume perdido com o passar da idade. Então, coloca um pouquinho de ácido hialurônico na região e devolve o voluminho da região. Essa aí deixa com aquele aspecto de cansado. Às vezes o paciente, ele dormiu bem, ele tá se sentindo bem, mas ele olha no espelho, por conta do degrau da pálpebra, ele ainda fica com aparência de cansado. E aí, nesse caso, o ácido hialurônico, ele vai ter um pouquinho de volume para que iguale, né, doutora? Isso. E aí, quando a gente usa esse ácido para não ter o volume, qual que é a diferença? E aí, deixa eu só recapitular um ponto. Por exemplo, a olheira é profunda. A gente devolve o volume com ácido hialurônico. Nessa olheira profunda, para fazer o preenchimento com ácido hialurônico, não pode ter flacidez. Então, tem isso também. E o que acontece na pálpebra, muitas vezes, é que o paciente tem vários tipos. Ele tem um pouco da perda de volume, ele tem um pouco da flacidez, ele tem um pouco da bolsa, ele tem um pouco do craquelado. Então, a gente tem que ver primeiro por onde a gente começa a tratar. Existem diferentes tipos de ácido hialurônico. Então, assim, para ficar mais claro o entendimento, tem ácido hialurônico duro, quando a gente de fato quer projetar demais, por exemplo, um queixo, uma maçã do rosto. Tem ácido hialurônico mais leve, mucosa labial, por exemplo, que a gente não quer que o preenchedor fique aparente. Mais leve ainda na pálpebra, porque tem uma pelezinha ainda mais fina. Esses todos, eles vão volumizar. E hoje tem um ácido hialurônico, que ele é mais moderno, que com o nome aí comercial de Profilo, que é esse que não vai volumizar. Ele só vai hidratar a região e ele faz uma redensificação ali, que ele consegue ainda tratar um pouquinho da firmeza. Então, o paciente que tem muita flacidez, ele não pode fazer preenchimento com volume. Aí ele tem que preferir ácido hialurônico somente para hidratação. Boa. Tem mais 2 aqui, né, Miriam? Coloca pra gente, pra ver se a gente já falou. Aqui, aprofunda, essa a gente já falou, que ela tá falando agora, né, doutora? Que tudo junto tem e tudo misturado. Junto e misturado. E tem mais alguma aqui? Pode passar pra próxima. A sanguínea, né, doutora? Que você falou dos vasos, né? Exatamente, que é o paciente que tem muita crise alérgica, que tem rinite, que tem sinusite, que fica com aspecto avermelhado dessa região e com uma pequena formação de bolsa. Na verdade, não é bolsa, é um inchaço. É um inchaço durante a crise e depois tende a voltar. Tende a voltar o inchaço, mas o vermelhidão não. A vermelhidão da região, ela tende a ficar. E aí, nesse caso, o tratamento é luz pulsada. Nesse caso, não tem tratamento em casa com hidratante, com agentes clareadores, nada disso. Aí, o tratamento mais eficaz é a luz intensa pulsada no consultório. E quantas sessões, doutora? Depende. Depende da resposta do paciente. Quando a gente fala de olheira pigmentar, pode variar de 5 a 10. Quando a gente fala dessa olheira com aspecto avermelhado, de 5 a 8, mais ou menos isso, por uma boa resposta. E aí a gente tem que refazer isso depois de quanto tempo, doutora? Não tem muito prazo. Tem paciente que faz, clareia e ele consegue manter durante muito tempo em casa com a pálpebra legal. E tem paciente que faz, clareia, em pouco tempo já volta de novo. Isso depende da predisposição genética, do hábito do paciente. Dormir pouco, dormir mal, paciente que acorda várias vezes à noite, que se expõe muito ao sol, que não cuida, que não hidrata. E não só a hidratação tópica, mas também a hidratação oral, que
faz benefício para a pele toda de uma maneira geral. Fumantes também tem mais? Piora doutora? muito. Piora muito, Piora. né? Na verdade, a qualidade de pele do fumante ela já é prejudicada. Geralmente é uma pele mais manchada, uma pele com tendência a ruga mais profunda, porque a nicotina ela acelera o processo de envelhecimento. Boa. Mais perguntinhas? Mais perguntinhas do WhatsApp agora, tá bom? Pode mandar no WhatsApp também que a gente vai responder aqui pra você. Pergunta da Maria. Boa tarde, Maria. Minhas olheiras são muito escuras, sou negra. Tem cura? Obrigado, Maria, pela pergunta, viu? Cai no mesmo raciocínio de olheira pigmentar. É uma paciente que bronzeia muito, né? Que tem uma tolerância ao sol maior por conta do fototipo, que é a cor da pele. E provavelmente tem regiões mais escuras, não só a pálpebra, mas também a axila, virilha faz depósito maior de pigmento. Então é o mesmo raciocínio de clareadores. A gente pode usar clareador nessa região e também pode fazer tratamento com laser. Mais uma perguntinha, doutora? Mais uma perguntinha, bora ver aqui, ó. Agora a perguntinha do Instagram, da Janete Lima. Os colírios para glaucoma dão bolsas e aumentam as olheiras? Agradecida. A gente que agradece, Janete. Obrigado pela pergunta, viu? Alguns sim, porque fazem uma vasodilatação dessa região e às vezes deixam um pouquinho mais inchado. Então não é coisa da cabeça. Não. Né? Acontece mesmo. Sim. Doutora, você falou um pouquinho também dos fios. Como que eles funcionam? Como que age? Porque é uma região tão sensível, né? Assim, é necessário saber com quem fazer, porque é perigoso, não é? É. Todo procedimento, ele pode acontecer algum efeito colateral. E com o fio não é diferente. Efeito colateral, reação adversa, na verdade, né? E com o fio não é diferente. Por quê? O fio é um fiozinho mesmo. Ele vem acoplado numa agulha, a gente introduz a agulha, tira a agulha e o fiozinho fica lá dentro estimulando colágeno. Vai estimular colágeno só naquela linha do fio, onde é como se fosse uma linha de costura. Tá. É mais ou menos aquilo. Então, ele é para refinamento. O paciente que tem uma flacidez muito grande, a gente não vai conseguir fazer uma trama de fio, uma malha de fio, que a gente consiga, de fato, tratar a pálpebra inteira. Então, eu gosto de primeiro iniciar algum outro tratamento para firmeza e depois vir com o fio como refinamento. Por quê? Se essa pele for muito fina também, corre o risco do fio ficar aparente. Então, não pode ser uma pele extremamente fina para fazer o tratamento com fio de PDO, porque senão passa o fio e ele fica visível na pálpebra inferior. Olha isso. E a gente até viu esses dias um caso de uma moça da TV, né, que eles falaram do fio que tá aparente. Provavelmente é um fio. Olha isso. Mais uma perguntinha? Interessante isso aí, hein? Tem que tomar cuidado, viu? Bora ver aqui, ó, da Rosângela. Tenho olheiras que me deixam com um aspecto muito cansado. Sou diabética tipo 2 controlada, 50 anos. A diabetes envelhece a pele? Obrigado, Rosângela, pela pergunta. Aspecto de cansada, provavelmente ela está falando de olheira profunda. É aquela que dorme bem, olha no espelho e amanhece com aquele degrau na pálpebra. E isso realmente deixa a aparência de cansado. E quando a gente fala de diabetes, se tiver controlada, não vai ocasionar dano à pele, envelhecimento precoce, nada disso. É controlar a diabetes e hábitos de vida saudáveis. Por quê? Às vezes tem a diabetes genética, né? E tem a diabetes ocasionada pelos hábitos, pela alimentação, pelo sedentarismo. E a gente sabe que uma alimentação inflamatória, excesso de açúcar, de carboidrato, vai piorar a qualidade de pele, vai envelhecer mais rápido. E isso tem uma explicação, que até um tempo atrás a gente ficava na dúvida se a alimentação piorava ou não a qualidade de pele. E hoje a gente tem certeza que sim. Uma delas é um processo de glicação que acontece com o paciente que ingere muito açúcar e carboidrato. Esse açúcar ele se liga a uma molécula de colágeno, que é a proteína de sustentação, e faz com que essa proteína não exerça a sua função. Então ela vai acelerar o nosso processo de envelhecimento, a nossa flacidez e deixar a nossa ruga mais profunda. Então a alimentação faz toda a diferença no processo de envelhecimento e na qualidade da pele. E seria um bom hábito para que a gente demore mais para ter olheiras ou que elas sejam mais finas, né, doutora? E que não ocasione doenças, né, ao longo da vida. Com certeza. Doutora, a pergunta que não quer calar, a máscara de pepino ajuda? Ajuda. Ajuda? Ajuda. Pepino tem uma ação calmante e antioxidante. Assim, é um quebra-galho, não é um tratamento. Mas assim, acordou com a pálpebra um pouquinho inchada,
Tá sentindo que tá um pouquinho mais retenção de líquido, coloca um pepininho gelado lá, deixa um pouquinho que vai ajudar. Não só o pepino, que tem essa ação calmante, mas o fato também de estar gelado, ajuda um pouquinho. Boa, então a vovó nunca mentiu pra gente. Pois é. Doutora, seja sempre muito bem-vinda. Eu agradeço, prazer enorme estar aqui com vocês sempre. Obrigada pelas explicações. Você de casa, se tem mais dúvida, aproveita para seguir a doutora. @doutora Natália Pazin, tá aparecendo para você na tela. E o telefone é o 12 99772 5854. Beijo. Beijo. Obrigada, viu? Eu que agradeço.